Cara, tava pensando uma parada aqui que é o seguinte, sabe? O Steve Rogers não iria aprovar este novo Capitão América. Capitão América 4, Capitão América Admirável, Mundo Novo, novo filme da Marvel que chegou aí aos cinemas. A gente já tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre ele. Mas eu fiquei pensando muito depois de assistir esse filme, como ele não seria algo que o Steve Rogers ia aprovar. O Steve Rogers do Chris Evans aprovaria depois dele dar a peste do escudo lá pro Sam Wilson. E eu vou explicar isso pra vocês, porque eu acho que tem dois motivos. Um, que é sobre a mitologia, sobre o sentido de você passar o símbolo do Capitão América pra um cara. E o outro é a qualidade do filme em si, né? Que eu acho que é debatível, dá pra discutir, e eu queria entender um pouco mais com vocês aqui sobre este filme Capitão América Admirável Mundo Novo. Faz o seguinte, deixa nos comentários aí de 1 a 5 qual é a nota que você dá pra esse filme se você já assistiu e o que você achou dele, né? Por favor, com civilidade, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Eu tava aqui, né, tomando meu cafezinho aqui, ó, se você estiver tomando seu cafezinho nesse fim de semana ou qualquer dia também, saúde aí pra você. E eu fiquei pensando nisso porque é o seguinte, o filme, eu não achei o filme ruim, tá, gente? Achei o filme sair do cinema de boa, satisfeito, assim, divertido e tal. Mas uma coisa ficou muito na minha cabeça. É o primeiro filme solo do Sam Wilson como Capitão América, né? E o Capitão América do MCU, o Capitão América da Marvel nos cinemas, ele, invariavelmente, é diferente da essência do Capitão América dos quadrinhos. O Capitão América que o Chris Evans construiu do MCU na fase 1, 2 e 3, culminando ali no Ultimato e na transferência do manto, né, do escudo para o Sam Wilson, era um personagem que ele desafiava o status quo. Ele era um personagem que desafiava o poder, né? Apesar de ter nascido nas entranhas do poder do governo americano, né, no exército, a partir de uma experiência que eles queriam fazer com os soldados da Segunda Guerra, ele nasce ali com aquele caráter de bondade, né, que ele tem, como aquele soldado franzino, e a partir de várias aventuras ali dentro que a gente vai acompanhando, a gente vê que ele é o cara que luta contra os poderosos. E o Capitão América, na verdade, surgiu como, né, nos quadrinhos como um símbolo entre aspas, pró-guerra, né, pró-Estados Unidos, digamos assim, né, pró-guerra não que ele era a favor da guerra em si, mas que ele foi feito naquele contexto, né, sob aquele contexto. O Capitão América do Steve Rogers, do Chris Evans, é muito diferente disso. E eu posso dar exemplos muito claros aqui pra vocês. Enquanto o primeiro filme é um filme de origem mesmo, né, que a gente vê ele indo contra a guerra, é um filme mais tradicional, o segundo filme do Soldado Invernal, ele surge em um momento onde a Marvel em si queria falar sobre a vigilância, né, que estava existindo ali no momento e como que o Capitão América ia lidar com essa vigilância do medo, né, que o governo, no caso a Hydra no filme, na fantasia do filme, ela estava vigiando as pessoas para controlá-las a partir da política do medo. E aí o Steve Rogers descobre que, na verdade, a Hydra está entranhada no governo americano, né? E ele tem o Alexander Pierce, que é o personagem do Robert Redford, que está ali pra isso, né? Tipo, e ele simboliza tudo isso. E, cara, é muito louco que ele, no filme, ele é perseguido pelo governo, né? Ele é perseguido pelos oficiais do governo, ele se refugia junto com a Viúva Negra e as pessoas caçam ele, o Sam Wilson e a Viúva Negra, né? Tudo isso acontece ali no Soldado Invernal. E a gente vê que ele reforça ainda mais aquela ideia de cara que vai contra os poderosos mesmo. Se ele tiver que ser um refugiado, ele precisa ser um cara, né, um pária da sociedade para que lá na frente ele prove que ele estava lutando pelo povo, ele vai fazer isso, né? E eu sempre achei essa mudança da ideia de liberdade que o Capitão América leva do Chris Evans algo muito, muito inteligente que a Marvel fez. Por quê? Porque o Capitão América, gente, ele era num momento, né, onde a gente olha nos quadrinhos e aí depois, antes de virar ali nos Vingadores, era quase que um personagem que, tipo, todo mundo que não era americano olhava pro cara e falava, caralho, mano, esse cara tem uma bandeira no peito, entendeu? Tipo, ninguém aguenta mais esses caras. E aqui não, aqui a Marvel conseguiu fazer com que o símbolo dele fosse a bandeira, sim, obviamente, mas a liberdade do povo, das pessoas, de que você pudesse ter a sua escolha. Um exemplo é o Soldado Invernal, o outro é o Guerra Civil, cara. O Guerra Civil, ele luta contra o próprio Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro quer se aliar ao governo, ou pelo menos ceder ao governo, e o Capitão América fala que não, brother.
Não, se a gente for fazer isso e for se juntar com esses caras, já era. Sacou? Ele fala, já era, brother. Não dá. Não podemos fazer isso. Tanto que todo o grupo do Capitão América acaba sendo perseguido pelo governo, eles quebram tudo que acontece ali e o cara vira um nômade, ele vira um refugiado, ele vira um Robin Hood da Marvel, basicamente, como a gente vê em Guerra Infinita, que ele já não tá nem mais com o símbolo do Capitão América aqui, né? E aí tem toda a jornada de Guerra Infinita, etc, e ele dá lá o escudo pro Sam Wilson. O Sam Wilson, que do jeito que ele olha, né, do jeito que o Steve Rogers olha pra ele vê ali na representação daquele cara uma série de coisas que ele acredita que o manto pode continuar com ele. Mas é muito claro também que ele vê que ele é um cara que está em construção, né? E, tipo, assim como o próprio Steve Rogers, os líderes nunca estão sempre... Eles não nascem formados, né? Eles precisam ser forjados. E aí, cara, continuando nesse raciocínio, eu acho que a gente vê a Marvel construir o Sam Wilson a partir do que a gente viu na série do Falcão e Soldado Invernal. Que é o quê? Ele ainda é o Falcão e ele vai se tornar o Capitão América. E ele começa a entender qual é a história dele, como que ele dá significado a ser o Capitão América, como a história dele vai se diferenciar do Steve Rogers, né? E ali tá atrelado muito ao Isaiah Bradley, tá atrelado ao que o governo fez com os soldados, né? E os soldados negros, no caso do Isaiah Bradley, e que você dá um estofo à história dele que vai além do símbolo e que potencializa o símbolo, né? No momento em que você potencializa esse símbolo, você traz mais significado com a história dele e você torna aquilo ainda mais importante do que era, para representar mais pessoas, né? E eu acho que a passagem de escudo do Steve Rogers para ele é pensando nisso, né? Do tipo, é para levar isso para frente. Né? Então, olhando como história, tá, gente? Como fantasia. Porque se você olhar também pro Pantera Negra, pro Killmonger e tudo mais, tem essa questão de você que estava nesse momento, né, na Marvel como um todo, da gente poder passar isso pra frente. Os símbolos continuam, mas como é que a gente faz isso pra abranger mais gente? E aí, beleza. A gente chega em Capitão América Admirável Mundo Novo. O primeiro filme solo do Capitão América, do Sam Wilson, onde a gente vê ele no meio de uma crise política em que uma conspiração que está acontecendo no governo americano coloca sob suspeita a idoneidade do presidente e de todo mundo que está em volta dele. O que você imaginaria que o Capitão América do Steve Rogers faria num momento como esse? É óbvio que ele vai suspeitar do presidente o tempo inteiro. É óbvio que ele vai achar que alguma coisa está acontecendo com os poderosos. Porque essa é o negócio. Gente, quem tá no poder só quer uma coisa: mais poder. Você pode ser de direita, de esquerda, do centro, de alto, de cima, de baixo, de qualquer lugar. E a fantasia serve pra isso, né? Então, quando você vê um cara em Star Wars que tá no poder, o que ele quer mais? O que o imperador queria quando o Darth Vader ficou mais poderoso que ele? Matar o Darth Vader. Porque ele queria se eternizar no poder. O que o Voldemort queria? Se eternizar no poder. Todos eles. É normal. Essa é a história, né? Independente do que você pensa. E eu achei muito curioso que você chegue aqui no filme e ele tem um embate com o presidente, mas o filme claramente troca a ideia do que é esse Capitão América. Para ele ser não um conciliador, porque ele não tenta conciliar nada, mas ele chega a falar a seguinte frase: se nós não podemos ver além das nossas diferenças, quem poderá? E tudo bem, tá? Falar um negócio desse, eu concordo com essa frase. O lance é que esse, de fato, não é o símbolo do Capitão América que a Marvel colocou, tá? Que a Marvel fez. Aqui a gente tem uma guinada da Marvel, uma guinada da história, que estes personagens, eles param de servir a história que eles estavam criando, o próprio General Ross. Gente, o General Ross, ele foi o cara que sempre mostrou o controle, sempre, nos quadrinhos, no MCU, em qualquer lugar. Ele é sobre o controle, ele é sobre a instituição que quer proibir a desigualdade entre humanos e super-humanos, né? Basicamente, foi isso que ele fez no Abominável lá, no Incrível Hulk, é isso que ele faz no Guerra Civil, é isso que acontece. Aqui eles transformam o cara ele vira o Hulk, mas ele vira um fofo. Ele vira um fofo no final, sabe? Um pai choroso. E não o pai choroso que o William Hurt era, que claramente apaixonadíssimo pela filha, mas com o dever acima de tudo.
E aqui eles trocam esses personagens, eles mudam esses personagens, sabe? Pra responder a um momento que a Marvel, pra mim, hasteia uma gigantesca bandeira branca, né? Falando, gente, vamos mudar o nosso... Não mudar o posicionamento, que eu não acredito que mude o posicionamento do dia pra noite, porque grandes instituições, empresas como Disney, como Microsoft, Facebook, essas coisas, elas navegam de acordo com quem tá no poder, né? Mas, olhando para o que nos interessa como fãs aqui dessas coisas, como personagem, né, como história, você vê aqui claramente uma mudança. Do tipo assim, olha, beleza, o Capitão América era o cara que batia no governo, que tava lá para lutar e tal, mas agora vamos dar uma segurada, né? O nosso vilão é o Hulk vermelho, mas ele é gente boa, ele quis ficar ali preso, que ficar ali de boa, ele não vai fazer nada com a gente, ele é um pai legal. O Capitão América ele só vai ficar aqui de boa, tá? A gente quer se unir, todos nós. E aí aqui, gente, esse pra mim é o que contradiz tudo que o Steve Rogers representa. Tudo, tá? Não tem nada a ver com o que ele é. E ele não, pra mim, eu não vejo nunca o Steve Rogers olhando pra isso aqui e falando, brother, sério mesmo? Sério? Sério, brother? Ele não ia fazer isso. Outro ponto que eu acho que também não orgulharei Steve Rogers aqui é a qualidade do filme em si. Como eu disse, eu não acho o filme ruim, tá? Eu não acho que o filme é um desastre, eu acho que ele tem cenas muito legais de ação. As cenas de voo do Capitão América são muito boas. Eu vou até dizer uma coisa aqui pra vocês. Boneco, como boneco, eu quando criança adorava boneco. Né? Até hoje gosto de boneco, mas boneco mesmo, adoro boneco. Mano, o boneco do Sam Wilson, do Capitão América do Sam Wilson, talvez seja um dos mais legais que a Marvel tem. O uniforme dele, as asas gigantes, o capacete, o escudo, é muito irado. É quase um Cavaleiros do Zodíaco de Wakanda tecnológico, entendeu? Achei irado demais o boneco. E as cenas são muito legais no voando, quebrando os caças, com o Tiamut do lado, animal. O Hulk, as cenas de luta com o Hulk são ótimas. Gastaram quase que todo o dinheiro no CGI do Hulk. Excelentes as cenas, tá? Excelente. Os primeiros 20 minutos do filme sobre a conspiração política que tá começando a se montar é ótimo. Pô, ali tinha um filme que eu falei, mano, quero ver esse filme. Mas aí não é exatamente isso. E não por causa da parte que muda o Capitão América e tal, mas é porque o filme ele é remendado. Ele é muito remendado. Tem cenas ali que você vê que não fazem muito sentido, os diálogos começam a ficar muito superficiais. E aí eu acho que é um filme que ele é mediano, sabe? De 5 eu daria tipo 2,5 pra um filme desse, sabe? Ele não te irrita, ele não é, por exemplo, um filme que eu acho ruim, gente, da Marvel, que eu saí do cinema e falei, caralho, velho. Capitã Marvel e Thor 1. Eu acho muito ruins esses filmes. Eu acho eles mal dirigidos, eu acho mal escritos, eu não gosto dos filmes. Eu saí do cinema mal, do tipo assim, putz, que chato, cara. Agora, esse aqui eu saí, pô, beleza, legal. Agora, tem alguma coisa aqui, né? E eu acho que aqui é a Marvel preparando o terreno para uma nova fase onde você vai ter filmes que vão esquecer a dita bandeira, né, que a Marvel tinha e tal, e vai focar neste tipo de jornada. E você pode olhar para os próximos filmes, e os próximos filmes vão ajudar nisso, porque os próximos filmes são Thunderbolts, Quarteto Fantástico e Vingadores, né? Nenhum destes filmes, primeiro, tem teor político. Nunca teve. O lance é que este filme, ele nasce político. O filme se chamava Nova Ordem Mundial, tá? Ele não se chamava Admirável Mundo Novo. Ele se chamava New World Order. E ele mudou o nome para Admirável Mundo Novo. Então isso não é por acaso, sabe? Então a Marvel tá fazendo aqui uma guinada. Tipo, e eu vou te falar, eu escrevi um texto, inclusive, no Omelete falando sobre isso. Eu não julgo. É como eu falei, são empresas de mercado, é isso que acontece. Mas mostra que o filme é um retalho, né? Ele é um retalho. Ele começou sendo uma coisa como teor de história e tudo mais para falar sobre o Sam Wilson, sobre um cara negro que vai, né, dentro de um dos países que tem, pô, um monte de causas sobre isso. Você tem o Isaiah Bradley, que você já tinha falado sobre isso, e você fala, mas de maneira superficial. Você pode ver que eles não falam sobre esses temas no filme, né? Por outro lado, você pega o filme que era uma ação que talvez fosse muito mais terrena e transforma ela em algo maior, né? Em algo maior, que tipo, o filme, pô, as cenas do Tiamut são incríveis, a cena do Hulk é incrível lá junto com ele. Então, todas essas coisas, elas me parecem muito intencionais, mas que acabam sendo retalhadas pelo filme ao longo do tempo.
e que a estrutura dele acabou absurdamente parecida com o Soldado Invernal. Mas assim, muito. Quer que eu te mostre uma coisa? Olha só, se você pegar o carinha do Giancarlo Esposito, né? Ele parece o Bucha lá, o Georges St-Pierre lá, sabe? Que tem o carinha lá, sabe? Tem é o saltador, né? Que é o saltador lá. Você sempre tem um carinha por trás das coisas, mexendo, o Alexander Percy, assim, que é tipo o líder, sabe? Fazendo as coisas que você não sabe o que é, ou o Hulk vermelho. Tudo é muito parecido, cara. Tudo é muito parecido. Você tem um cara te ajudando na parte da tecnologia, a Viúva Negra ajudando o Capitão América, sabe? Eles quiseram replicar tudo que tá aqui. E eu acho que em alguns momentos eles acertam, sabe? Em outros, eu acho que não. Mas, de fato, se você olhar para a essência dos personagens, ou melhor, para a coerência do que era feito antes, eles não seguem o que estava sendo mostrado. Fala, não, vamos mudar esse personagem porque a história daqui pra frente vai ser diferente, né? E eu acho que a Marvel hasteia uma bandeira para uma parte dos fãs falando, olha, vamos mudar agora o jeito que a gente conta essas histórias. Eu acho que pode dar certo, tá? Principalmente porque os próximos filmes, eles são muito pautados por temas que têm pouquíssima política explícita. Todo filme é político, mas ele tem pouquíssima temática explícita. Os Thunderbolts não vai ter isso, o Quarteto Fantástico não tem isso, o Vingadores Doomsday é sobre Robert Downey Jr., então você vai ter mais essa leveza pra falar. E eu acho que a Marvel vai dobrar a aposta nisso, sabe? Mas que o Steve Rogers não aprovaria um filme desse, eu tenho certeza absoluta. O que você acha disso? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!